Prezados irmãos, boa noite a todos. Que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Então, alguns avisos aí antes de darmos início aos trabalhos da noite de hoje. Lembrando, então, o nosso risoto acontecerá nesse domingo. Ainda tem cartões disponíveis. Aqueles que quiserem cartões podem procurar os trabalhadores da casa. Nós temos uma conta no Instagram e no YouTube, onde é divulgadas as palestras do centro. Então, aqueles que tiverem interesse em assistir depois as palestras, em compartilhar com os amigos, podem seguir a nossa conta do Instagram, CE Amor e Caridade, e no YouTube Centro Espírita Amor e Caridade Santiago. Mas podem procurar por lá. Às vezes, quando não conseguirem assistir a palestra no dia, nem sempre a gente grava todas, mas algumas palestras estão disponíveis, podem procurar lá depois. Lembrando dos grupos de estudo e da evangelização infantil, também os grupos de estudo na terça e no sábado e evangelização infantil aos sábados. Pedimos também a gentileza de desligarem os celulares ou colocar no modo silencioso. Neste momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus, nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual Allan Kardec e à espiritualidade trabalhadora da casa. Senhor, que eu saiba amar sem ser amado, dar sem receber, perdoar do fundo da alma, não apenas da boca para fora. Não devemos carregar para outra dimensão, para outra vida, sentimentos tão inferiores que podemos minimizar enquanto encarnados. Procuremos, no fundo de nossos corações, a paz. Busquemos a felicidade nas coisas pequenas do nosso dia a dia, coisas que nos parecem insignificantes, mas que, quando as perdemos, percebemos quão valiosas são. Aprendamos a viver sem ter que machucar os outros e a nós mesmos com nossos atos, nossas palavras. Busquemos, enfim, vivermos em paz e harmonia, hoje e sempre. Que assim seja. Assim, em nome de Deus e Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrada pela nossa irmã Tânia. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. É uma alegria, é uma responsabilidade estar aqui e assim, eu me sinto tão feliz, tão grata pela oportunidade, e eu vim trazer mais um assuntinho para a gente compartilhar hoje. Então, a princípio parece ser um assunto pesado, meu Deus, né? A vingança. O que será que temos para falar sobre a vingança? Porque parece uma coisa assim que não faz parte do nosso dia a dia, não faz parte da gente, né? Mas estudando neste livrinho maravilhoso aqui, né, que deve ser o nosso livro de cabeceira, a gente tem uma parte que fala sobre amar os nossos inimigos. A gente já falou sobre isso, o quanto é difícil amar os nossos inimigos, né? Fácil amar aqueles que nos amam, mas dificílimo é amar os nossos inimigos. Então hoje, dentro deste capítulo, a gente vai falar sobre a vingança. O que seria a gente... eu nunca me vingaria, eu jamais me vingaria, nunca pensei nisso. Então hoje vamos fazer assim, uma reflexão em torno, né, do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo e itens 7 a 10. E a gente já chega de Joana de Ângeles. O que diz Joana de Ângeles sobre a vingança? Nunca retribua as maldades com vingança. O ofensor é sempre o mais infeliz.
eu sempre trago um slide, gente, porque ser professor por 41 anos de sala de aula não abandona a metodologia. Então, quem quiser acompanhar, fica à vontade, para que a gente possa ter então, assim, uma forma da gente se organizando. E como eu falei para vocês, cada vez que eu falo, eu trago a escadinha. Sempre vai estar na nossa escadinha, porque o óbvio precisa ser dito. O que nós estamos fazendo aqui? Neste planeta tão pequenininho, né? Um planeta do sistema solar que é um dos menores. O que a gente está fazendo aqui? A gente está aqui, segundo o Espiritismo, para evoluir, para a gente se melhorar, para a gente passar por tantas reencarnações quantas forem necessárias para a gente chegar um dia a ser espírito de luz, um espírito feliz. Demora? Depende de nós. Depende de nós. Depende como que a gente vai subir a nossa escadinha de evolução. Tem uns que demoram mais, outros demoram menos. Então, tudo vai depender daquilo que a gente quer, das nossas atitudes práticas. A gente fala bastante, o conhecimento. Então, a gente precisa usar o nosso conhecimento, mas praticar esse conhecimento. Transformar em prática, em sabedoria. E eu trouxe, então, pra gente uma frase que diz assim: pensemos em nossa caminhada como subir uma escada, degrau por degrau. Cada dia uma situação, um aprendizado. Quando acontece alguma coisa na nossa vida, e a gente tem o costume de, antes de terminar o acontecimento, a gente já está reclamando, chorando, né? Nós somos muito mimizentos, a gente está sempre assim, às vezes são situações difíceis, sim, são situações que ninguém diz que não é. Mas a gente já transforma aquela dificuldade muito maior. A gente não tem o hábito, a gente não educou o nosso ser para refletir sobre a situação que a gente está vivendo. Porque a gente não tem tempo. Hoje eu programei essa fala para 3h30. Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Né? Então, gente, se a gente trabalha o dia todo, cuida da nossa vida, vamos cuidar um pouquinho da nossa espiritualidade, né? Wagner, assim, 3h30, tô tranquilo. Né? Então, assim, lógico que 3h30, não vou ficar falando, né? Eu vou passar a palavra também. Mas o que eu quero dizer? Que a gente precisa ter momentos íntimos com Deus, que é no momento da nossa oração, é no momento da nossa meditação, é para a gente refletir as coisas que nos acontecem, o que elas querem nos dizer, qual o ensinamento que eu preciso tirar dessa situação. Porque se não forem os problemas, as situações mais difíceis, a gente não cresce, a gente demora para entender isso. Às vezes uma situação bem difícil, que a gente chora muito, quando a gente clareia, esse é o caminho. Isso quis me dizer isso. Então, que a gente pense na nossa vida como essa escadinha que vai vir sempre comigo, né? Degrau por degrau. Nós vamos subindo e vamos ajudando os nossos irmãos a subir também, né? A gente não pode ir sozinho. Mas se o nosso irmão não quiser ir junto com a gente continua, né? Então, nós precisamos cuidar da nossa evolução sempre que é individual, mas sempre junto com a coletividade. Então, que a gente consiga subir a nossa escadinha todo dia, mas também a gente pode subir um degrau por encarnação. Depende de cada um, né? Depende do entendimento, depende da aceitação, depende de muitas coisas. Cada um é um. Eu adoraria subir a escadinha correndo. Não dá. A gente vai indo, né? Às vezes a gente tem que parar, a gente tem que refletir, a gente tem que voltar para cá, fazer de novo, para fazer bem feito. Ou a gente espera ser espírito de luz fazendo tudo rápido de qualquer jeito. Não dá. Só um instantinho. Só um instantinho. Uma tuxo branca que está com o porta-mala aberto, bem aberto. JDL 3F50. Dado o recadinho.
Então, agora que a gente já sabe que todo dia a gente precisa fazer, e às vezes, gente, a gente tem que fazer aquilo que a gente não gosta, mas aquilo que é necessário, porque muitas situações são necessárias para a nossa vida. E aí, dado o primeiro recado, vamos falar sobre vingança, então. O que seria essa palavra tão pesada, assim, hoje, mais do que tudo, vamos ligar a televisão, quer dizer, eu nem TV não tenho, né, está desligada. Para quem não sabe, eu vou contar aqui, gente, porque que eu não tenho televisão, porque um dia eu fui fazer uma limpeza, achei muito fio na minha casa, muita coisa, né, afastei uns móveis, peguei uma tesoura e cortei. Aí depois que eu fiz a faxina, eu fui assistir TV, não tinha sinal. Aí eu pensei, quem sabe não é para mim assistir, e nunca mais mandei uma antena. Fez falta para mim? Não. Pra mim não. O Face traz tudo hoje, né? Utiliza lá as coisas que a gente quer ver. Então, mas está borbulhando no mundo hoje a vingança, gente. Está borbulhando. Então é um assunto, acho que bem atual. A Lúcia Maria me disse que gostou muito do assunto quando eu trouxe, porque a gente tem que pensar por esse lado do que estamos vivendo. Da onde vem a palavra vingança? Voltar, que não está na hora ainda. Wagner, socorro. Vou ver por que eu não faço nada assim. Então, gente, a palavra vingança é uma palavra que ela tem uma origem lá no latim e vem de vindicta, se é que eu sei pronunciar, que é vingança ou justiça. E aí aquela frase que a gente tanto ouve, vingança é fazer a justiça com as próprias mãos. Segundo o dicionário, é a ação de se vingar, de causar dano físico, moral ou prejuízo a alguém para reparar uma ofensa, ou um dano causado por uma pessoa, né? Pra gente atacar a nossa honra, a nossa moral, como isso acontece? Então eu fico ali, ó, com aquilo pra mim, um dia eu vou devolver. E a gente, alguns devolvem muito, às vezes num pensamento, precisa nem fazer ação, às vezes no pensamento, de tanto que eu desejo que a pessoa se dê mal em pensamento. Então, eu coloquei essa imagem que a vingança é fazer justiça com as próprias mãos. É eu sujar as minhas mãos com sangue alheio, né? Não literalmente o sangue, mas às vezes, né, praticando alguma coisa que eu sei, fiz. Mas o meu eu, o meu espírito, será que ele vai ficar feliz de se vingar de alguém? Então, sabendo que quer dizer justiça com as próprias mãos, a gente tem um monte de ditadinhos populares. Vamos ver se alguém já ouviu sobre esses ditados aqui. O mundo dá voltas. O mundo dá voltas. Já é um pensamento que eu quero que aconteça alguma coisa com alguém que me feriu. Eu não vou fazer nada, mas que o mundo dá voltas dá. Aqui se faz, aqui se paga. Normalmente essa eu acho que é a que eu mais ouço. E talvez eu já tenha dito muitas vezes. Um dia da caça, o outro do caçador. Hoje tu tá fazendo isso, outro dia tu vai ver, né? A justiça divina tarda, mas não falha. Então coloca Deus lá para fazer justiça. A minha justiça do jeito que eu penso que tem que ser. A vingança é um prato que se come frio. Eu aguardo, eu espero até que a hora chegue. E aqui vale a reflexão de que enquanto eu estou esperando para eu me vingar, eu estou perdendo vida, eu estou perdendo tempo de viver para mim, eu estou dilacerando as minhas células com sentimentos negativos. Eu deixei de fazer coisas boas para pensar obsessivamente em fazer alguma coisa por aquela pessoa que ofendeu a minha honra.
Então, quando a gente sente isso, ai, mas o que eu faço se ele me ofendeu? Vamos ver, Wagner, quem já esteve aqui, tem muitos que sempre estão aqui, coisa boa. Um dia eu falei numa palavra e eu repeti umas 3 vezes, que essa palavrinha tem que fazer parte do nosso novo vocabulário deste novo tempo. Quando alguém ofende a gente, como a gente tem que se comportar? Como a gente tem que ficar? Ninguém lembra? Então eu vou lembrar, sim, trazer aqui. Tornem-se inofendíveis. Tornem-se inofendíveis. O que significa? Para, não se ofenda, porque provavelmente aquilo que aquela pessoa está falando nem é para ti. E se for, receba e diz, eu sou assim. O que eu vou fazer para eu mudar? Porque se a gente for se ofender com tudo que vem pra gente, nós vamos sempre, de uma forma ou de outra, consciente ou não, querer revidar. Nem que seja com um pensamentinho do tamanho de uma sementinha. A gente tem, né, um dia o mundo dá voltas. Então a gente tem que cuidar dos nossos pequenos pensamentos. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que eleva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra ofensa, o que parece justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Então a gente está sempre querendo devolver na mesma moeda. Então a gente precisa aprender a refletir. Vai fazer bem eu retribuir na mesma moeda? Pra gente refletir um pouquinho, gente. Retribuir uma ofensa vale a pena? O quanto vale pra mim? Pra mim. Por isso que eu estudei, eu montei esse material, eu li várias coisas e às vezes eu me pego falhando em várias coisas. Por quê? Porque é muito sutil essa coisa da gente, porque a vingança não é só sair na rua e matar o outro, né? Desejar assim, não, vou pegar, esfaquear. Não, os nossos sentimentos em relação do outro já é uma vingança, já é uma semente de vingança. Atacar a honra e propagar falsas insinuações sobre alguém não nos torna maus? O que mais a gente vê hoje nas redes sociais? Que a gente não sabe mais o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Quantos comentários as pessoas fazem, post de tudo que é coisa, atacando pessoas? É verdade isso? Eu tenho que conviver com isso? Então a gente precisa saber, ter assim, uma questão muito grande de análise de tudo que a gente vê. A vingança é o melhor caminho? O que ela nos faz diferentes? Se uma pessoa fez alguma coisa pra mim e eu revidar, eu vou ser diferente dela? Ou eu vou estar no mesmo nível? Então o que eu faço? Já vamos ver. Vamos pegar o nosso modelo e guia. Se a gente tem um modelo e guia, por que a gente não segue como deveria? Jesus, o que nos diz Jesus? Tendes aprendido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo para não resistirdes ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Que significa o quê? Literalmente o rosto? Não. Significa restituir o mal com o bem. Mas eu não consigo. A pessoa fez tanto mal para mim que eu não consigo fazer o bem para ela. Eu sempre trabalho muito com as minhas filhas. Cuidem para que vocês não sejam as pessoas a fazerem mal para ninguém. Porque um dia a gente vai ser cobrado. E não vai ser por Deus, por Jesus, vai ser pela nossa consciência. Vou fazer uma perguntinha. Qual é a melhor coisa da vida?
consciência tranquila. Dona Marisa, que sábia, é deitar e dormir. É isso que eu ia dizer nas coisas. Com a consciência. Consciência tranquila. Isso, deitar e dormir com a consciência tranquila, com um sono leve. Sabe, aquilo assim, eu fiz tudo que podia fazer. Se errei, foi tentando acertar. Amanhã eu faço melhor. Mas não tem coisa mais linda do mundo pra gente que tá subindo a nossa escadinha do que deitar e dormir com a consciência tranquila. Então, é o que pediu Jesus para nós: restituir o mal com o bem. Kardec diz o seguinte para nós: dizendo Jesus que apresentamos a outra face àquele que nos haja batido numa, disse sobre outra forma que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que seja de molde a lhe abater o orgulho, que maior glória lhe advém de ser ofendido do que ofender. Então, às vezes a gente segura firme uma ofensa, reflete, respira e continua. Porque aquele que ofendeu, com certeza, uma hora ele vai se dar por conta. E se ele não se der aqui nessa vida, vai ser em outra. Porque sempre a gente sabe, quem está aqui, quem segue a doutrina, sabe que nós temos uma única vida em várias existências. Então, se a gente não for agora, vai ser depois. Vai ser uma bagagem que a gente vai trazer na nossa maletinha, sempre carregando. Então, é melhor a gente encerrar agora, fazer tudo aquilo que deve ser feito e cuidar, então, para que a gente faça da melhor forma. Aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Alguém chegou e disse que vocês imaginam assim: eu vou me vingar de ti, vou fazer isso, 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 isso. Espera amanhã de manhã às 8 horas da manhã, ou vai fazer tudo escondido, tudo pensado. Aqui tem algumas pessoas que realmente planejam vingança. E a gente sabe que isso vem desde o início dos tempos. Talvez hoje menos. Mas não é só essa vingança que a gente está falando. São todos os tipos de pensamentos que a gente, direciona. Então, a maioria das vezes assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que animam. Tá aqui, ó. Tá aqui o sentimento. Tá aqui. Então, se eu sinto, é porque alguma coisa na minha vida eu preciso refletir. O quanto vale a pena esse sentimento? O que eu posso colocar no lugar dele? Cada um que está aqui hoje, inclusive nós, Wagner? Cada um está por um motivo. E todos são motivos assim, gente, que a gente sabe que são motivos concretos. Então, a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para, junto com a coletividade espírita, para a gente poder se melhorar. Então, a gente precisa saber que no nosso coração a gente precisa carregar os melhores sentimentos. Deixa eu ver. Quando o seu ódio não chega a tais extremos, atacam então na honra e nas aflições. Não recua diante da calúnia, e das pérfidas insinuações. Então, às vezes não tem prática, Vamos imaginar de matar uma pessoa. Mas às vezes mata muito mais quando atinge a honra daquela pessoa, que tem que estar se defendendo de uma coisa que não fez. Então, tudo isso é muito triste no mundo de hoje que a gente vive. Tem um recadinho final dos espíritos: a fofoca. Gente, a fofoca é essa coisa que eu adoro uma fofoca. Aí, quanta coisa sai na fofoca. Às vezes, coisas triviais, que não vai afetar a vida de ninguém, um comentário. Mas, às vezes, as coisas são bem profundas. E a gente não para pensar nisso, Que falar do outro fala mais de nós mesmos do que nós estamos falando do outro. Então, as instruções do Espírito. O que os Espíritos nos dizem chegando quase ao final? Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Amai, sobretudo, os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem.
mas precisamente esse sacrifício é o que vos torna superiores a eles. Se os odiassem como vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. Fênelon, né? Então, esse espírito disse o seguinte: fazer mais do que já nos fizeram, de coisas que não são boas, é isso, nos iguala a eles. Nós precisamos nos tornar diferentes pelos nossos sentimentos. E aqui nós não mudamos ninguém, né? Meus queridos, nós não mudamos ninguém. Se a gente parar para pensar, quando a gente quer uma mudança, essa mudança tem que ser nossa. Tem que ser sempre nossa. Se a gente quer resultado diferente, quem sabe a gente comece a fazer diferente, a orar diferente, a pedir diferente, a se posicionar diferente. Como que eu faço se eu não sei? Pede ajuda, pede ajuda. Por isso nós estamos em coletividade, para uns ajudarem os outros. Então, o que eu devo fazer? 1. Dominar as emoções, ser inteligente emocionalmente, não deixar que tudo seja ferro e fogo, pensar antes de falar qualquer coisa, ressignificar a situação em que se sentiu ofendido, pensar antes de agir e fazer uso na prática dos conhecimentos da doutrina espírita. Onde na doutrina espírita está escrito que nós devemos nos vingar? Não está. Mas a gente, na hora que vem um pensamentinho, então vamos substituir qualquer pensamento que a gente tenha, o sentimento, por coisas melhores. A vingança consome o vingador. Chico Xavier: se quiser encontrar sua felicidade na terra, deve começar a esquecer as ofensas. E o Divaldo ainda vem: o antídoto da vingança é a compaixão. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga ou proclame espírita. Isso aqui foi muito, quando eu estava vendo isso aqui, quando eu estava lendo, me tocou muito. E eu vou repetir: portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga ou proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo: perdoai os vossos inimigos. Aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. O perdão é um assunto complicado, a gente já falou aqui, é um processo. Então, mas tem que ser um processo porque tem que ser verdadeiro, não pode ser só da boca para fora. E aí tá um recadinho básico, gente. Fora, pois, com esses costumes selvagens. Fora com esses processos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais de futuro ceder ao impulso da vingança. Julius Oliver, né? Então, esse espírito falando pra gente que jamais deve passar pelo coração de um espírita se vingar de alguém. Nem na prática, nem no pensamento, nem emanando um sentimento. A compaixão deve ser o sentimento que a gente tem que colocar, pensar. Então, isso traz pra gente, talvez um processo que traz alegria no nosso coração. Eu consegui não ter sentimento ruim por alguém que fez alguma coisa pra mim. E vamos falar de Emmanuel, através do Chico, o que ele deixou pra gente. Então, tem um poema. E antes do poema, a gente, então, a ideia de hoje, a mensagem de hoje é que a gente precisa construir o nosso caminho. E esse caminho que a gente constrói, indo em direção a Deus, indo em direção a uma vida melhor, deitando, Dona Marisa, e dormindo com a consciência tranquila, No outro dia levantando feliz, achando o dia lindo.
mesmo que esteja chovendo. Um dia eu perguntei para minha filha que não gosta de inverno. Tu não gostar de inverno, vai mudar todo o calendário? Vai ter só verão? Não, então não adianta. Não gasta teus neurônios pensando no que tu não pode mudar. Então, tem coisas que a gente não pode mudar. As leis divinas, a gente não pode mudar. Mas na nossa vida diária tem muita coisa que se a gente parar, a gente pensa que pode mudar. E essa mudança está em a gente viver melhor com a gente, com a nossa consciência, nosso coração e com quem nos rodeia. Então o recadinho de hoje é que esta palavra, justiça com as próprias mãos, não faça parte da nossa vida. Porque a justiça divina existe. Nem pedir para Deus que a justiça seja feita. Se for para ser feita, ela será. Então não vai ser eu querendo ou não querendo. Então que a gente tenha assim em mente essa grandiosidade de Deus perante, né, aos filhos que Ele colocou aqui. Ele sabe tudo. E que a nossa vida, né, a gente vai subindo, ajudando quem pode, mas principalmente construindo o nosso caminho com essa consciência expandida de amor, né, de uma vida melhor, de olhar para o lado, que eu posso mudar, eu mudo, e o que eu não posso, eu entrego. Não vale revidar a ofensa recebida. Ressentir-se é tomar as sombras do agressor. Vingar-se propriamente é cortar-se a si mesmo. Se alguém te insulta ou fere, perdoa, esquece e passa. Ninguém apaga o mal criando um mal maior. Ora, serve e caminha. Deus tudo sabe e vê. Está lá no livro Ação e Caminho, né, do Emmanuel através do Chico. Então, é fácil? Não. Mas é nos desafios que vem o nosso crescimento. E quando a gente tiver um desafio para resolver, a gente resolve. E ele vai trazer uma coisa que a gente chama que é para a nossa evolução, para que a gente possa ir caminhando sempre pelo melhor caminho. Eu quero agradecer de coração, né, vocês estarem aqui hoje e que a gente possa sempre ter Jesus como nosso guia, como nosso modelo, que nós sejamos abençoados e que a gente tenha uma semana maravilhosa, né, com sol, com chuva, com frio ou não, a gente possa olhar e agradecer cada dia por estarmos aqui construindo essa nossa caminhada. Muito obrigada. Tivemos os ensinamentos que nos foram bem transmitidos pela nossa irmã Tânia, que possamos meditar sobre o tema e que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Prece de irradiação. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem, nos presídios, hospitais, creches, orfanatos, asilos e também para nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela purificação das águas, para que sejam absorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Prece por amor. Ensina-nos, Senhor, a amar os nossos semelhantes, a repartir com todos eles o nosso afeto e o nosso carinho. Que vejamos, mas vejamos realmente quem sofre ao nosso lado, um irmão nosso. A indiferença é um fardo muito pesado de carregar. Que as nossas mãos se estendam a quem nos estende as suas, à procura das tuas. Quantas vezes não continuamos passando ao largo ante os caídos que nos margeiam a estrada. Queremos imitar o anônimo samaritano da parábola que nos contaste. Auxilia-nos a superar a distância
que o nosso egoísmo estabeleceu em relação ao próximo. Senhor, queremos conhecer a felicidade de amar e não apenas de sermos amados. Que assim seja. Nesse momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fluidoterapia. Convidamos aos irmãos passistas para que se dirijam à sala de passes e solicitamos aos demais que aguardem em prece silenciosa. Obrigado pela presença de todos e que assim seja.